Opa, tudo bem? Acabei de almoçar aquela lombeira, não, porque aqui na Letônia a comida é tudo pesada, gordurosa, né? Batata, carne de porco, né? Umas sopas, né? Tudo gostoso no inverno, né? Mas agora tá verão, então dá uma lombeira agora depois do almoço que... Nossa Senhora! Aproveitei então que estava na lombeira e eu fui ler os jornais militares russos que eu leio todo dia. Ou a cada 2 dias, né? Porque às vezes não dá. E de novo tem um editorial metendo o pau no Putin e no governo central. E é uma coisa que está me deixando encafifado, porque são publicações militares e não deveriam. Você não espera que uma publicação militar vá criticar o presidente, que vá criticar o governo central. Então, eu estou tentando entender o que é que está acontecendo. E o fato é que já desde mais ou menos em fevereiro já estava acontecendo, janeiro, fevereiro, mas se agravou mais depois que o Covid começou. Então, em 2 jornais militares russos, que são o Krasnaya Zvezda, ou Estrela Vermelha, e o VPK, que é o Correio Militar Industrial, que inclusive o Correio Militar Industrial é onde o general Gerasimov publicou o artigo dele, que virou a doutrina Gerasimov, que na verdade não existe. Isso aí eu vou gravar um vídeo explicando para vocês essa questão de guerra híbrida e da doutrina Gerasimov, mas a doutrina Gerasimov não existe. E quem usou a primeira vez o termo doutrina Gerasimov foi o Mark Galeotti, no blog dele, em Moscow Shadows, e ele mesmo depois pediu desculpa, dizendo que ele não quis usar usar a palavra, a expressão doutrina Gerasimov para explicar ou para se referir à estratégia russa. A estratégia militar russa. Tanto que ele pediu desculpas depois, ele escreveu um artigo, inclusive, se retratando. E o fato é que o Gerasimov nunca quis escrever doutrina nenhuma. Na verdade, tem que olhar que aquele artigo é uma republicação de um discurso que ele fez na Academia de Ciências Militares russa, e ele estava explicando como é que a OTAN, como o Ocidente faz guerra, e não como os russos fazem guerra. E ele estava dizendo para os cientistas lá: olha, vocês me ajudem com isso, eles estão fazendo guerra assim. Agora, qual que vai ser a nossa solução? Como é que nós vamos lidar com isso? Então ele não estava propondo doutrina nenhuma. Isso aí foi o próprio Ocidente, o primeiro de tudo o Mark Galeotti, né, que inventou, mas isso daí explodiu. Então você pode achar, você acha em várias publicações, né, a doutrina Gerasimov disso, a doutrina Gerasimov daquilo, e na verdade essa história da doutrina Gerasimov acabou virando um teste se a pessoa realmente entende de assuntos militares russos ou não. Entre os cientistas, vamos dizer assim, né, que pesquisam os militares russos e as questões militares russas, qualquer pessoa que fale de doutrina Gerasimov que não esteja fazendo uma piada, então já meio que, bom, o cara não entende, o cara não sabe direito as coisas sobre, não entende os militares russos, nunca estudou e está simplesmente fazendo papagaiada, né, repetindo coisas. Bom, mas isso dito, voltando ao assunto do vídeo que eu comecei, então, esses 2 jornais, eles estão criticando basicamente, primeiro, a forma como o governo russo vem agindo em relação ao Covid, e eu acho isso um tanto complicado, não consigo entender direito, porque é claro que há muitas falhas no sistema de saúde russo, o governo é do jeito que é e tal, mas nunca negaram que havia um problema. Não foi uma política negacionista que não existe, que não há. Moscou teve a quarentena, em outras cidades também houve quarentena, mas esses veículos de comunicação, esses jornais militares, estão reclamando muito disso. A segunda coisa o segundo tema que eles têm batido muito é sobre a campanha na Síria, porque eles dizem o seguinte, que a justificativa
para a campanha da Síria, que era treinar os homens, treinar os soldados e fazer teste em equipamento em uma situação de guerra real, está custando muito caro. E eles dizem que seria possível fazer esses testes e treinar os homens, as tropas, em condições de guerra, mas sem gastar tanto dinheiro e sem entrar numa problemática de política internacional, batendo contra interesses de outros países, de outras superpotências. Provavelmente eles estão daí se referindo aos Estados Unidos, né? E que seria possível evitar esse tipo de confronto e gastar tanto dinheiro com isso. A terceira questão diz respeito ao post que eu fiz no blog anteontem, que é sobre o processo, que é sobre o programa de substituição de importações da área militar russa, que não está dando certo. E daí eles estão pegando a questão da Síria e colocando junto, dizendo que, olha, está gastando todo esse dinheiro e não está tendo resultado, e a gente tem que conseguir fazer essa substituição de importações. E o quarto é a questão da própria economia, porque a economia russa é muito dependente de recursos naturais, como o gás e o petróleo, e como o grande Adam Smith escreveu na Riqueza das Nações em 1786, gás, petróleo, diamante, ouro, mesmo madeira que seja, são produtos que jamais vão resultar em um crescimento econômico, em um desenvolvimento econômico sustentável de longo prazo. Ora, você tem que desenvolver indústria, é essa a questão fundamental. Agora, a Rússia não tem indústria. A Rússia passou por um processo de desindustrialização agudo, né, desde o fim da União Soviética. Então não tem indústria e não tem investimento adequado em pesquisa e desenvolvimento, então fica difícil, por um lado, conseguir alcançar os objetivos do programa de substituição de importação na área militar, mas da mesma forma também fica difícil desenvolver o país. Não dá para desenvolver o país sem pesquisa e desenvolvimento, sem uma base industrial adequada. Eles têm batido muito nesse ponto do desenvolvimento econômico também. Eu, nesse momento, eu não tenho uma resposta ainda por que isso está acontecendo. Estou investigando, conversei com alguns colegas que também não conseguem entender, não estão ainda conseguindo entender o que está acontecendo. E eu tentei falar com alguns conhecidos na Rússia, mas só que ainda não obtive respostas. Vamos ver, porque isso é interessante. Numa outra nota, eu queria mostrar para vocês, eu recebi esse livro hoje, que chama Putin's People, da Catherine Belden, How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West. Esse livro está dando o que falar, porque conta a história de como a KGB e o Serviço de Segurança Russo fizeram um plano e realizaram o plano, obviamente, para tomar o poder, e como a partir daí esse plano deles de tomar o poder na Rússia está sendo implementado no Ocidente. Eu não li o livro ainda, mas as críticas são ótimas. Bom, por hoje é isso. Assim que eu tiver uma resposta, assim que eu tiver uma consideração maior a respeito do que está acontecendo, por que está acontecendo, essas críticas estão sendo veiculadas nos jornais militares russos, eu vou fazer um vídeo sobre isso, e eu vou fazer um vídeo também. Vocês gostariam que eu fizesse um vídeo explicando realmente o que é guerra híbrida e o que não é guerra híbrida? Eu posso fazer, se vocês quiserem, deixa um comentário e assina o canal, dê um like aí, um abraço e até a próxima.